Lolita, luz de minha vida, fogo de meu lombo, meu pecado, minha alma. Lolita, a ponta da língua fazendo uma viagem de 3 passos pelo céu da boca, ao fim de bater de leve no terceiro, de encontro aos dentes. Lolita. Como se percebem, vai ser uma review um pouquinho difícil de fazer hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cabian, da Pílulas Literárias, e eu trago para vocês um livro hoje que vai ser um pouco desafiador. É um livro um pouco complexo e que tem temas que não é para todo mundo. Esse livro de fato não é para todo mundo. E a gente vai tentar aqui desmiuçá-lo e ver o que dá para aproveitar desse tipo de leitura e saber, no caso também, se a leitura é para você, porque nem sempre o livro pode ser para você. Então, de antemão, já deixe seu like, comenta se já leu Lolita, se acha um livro interessante de ler. E também, por favor, se inscreve se não tiver inscrito ainda. Eu posso falar com certa tranquilidade que Lolita é provavelmente o livro mais assustador que eu já li. Eu já li vários livros que são perturbadores. Eu já li bastante Stephen King, inclusive. Foi quase quando eu voltei a ler. Basicamente, eu estava buscando Stephen King, eu já li bastante na minha juventude também, li alguns livros de horror dele, Iluminado, A Coisa, e eu também já li outros livros de horror que, no caso, não são tão de modinha. Tem O Exorcista, óbvio que é um grande clássico do horror. Li também José Donoso, li também outros livros que são realmente bem perturbadores, como The Lord of Dark Places, do Hal Bennett, mas nenhum atingiu essa marca, ele causou esse nível de desconforto que é um nível causado por Lolita. Lolita, escrito por Vladimir Nabokov e publicado pela primeira vez em 1955, ele causa uma impressão muito visceral ao ser lido. E é um livro que ele é assustador, ele é assombroso e ele traz para muito perto de nós o horror do cotidiano, o horror do possível, o horror que você teme que aconteça com a pessoa que você ama. De uma maneira muito impactante e magistral também, porque é um livro que ele é, em termos de estética, impressionante, em termos do que ele quer fazer, é um livro que faz melhor do que qualquer outro. Então isso torna uma leitura já inicialmente impressionante. Entretanto, ele tem um tema muito pesado e por causa disso muita gente pode não querer ler esse livro justamente por ter medo de como é que você vai interpretar, como é que você vai ler, como é que você vai absorver esse tipo de coisa. É realmente como você vê uma coisa horrível na sua frente, você não quer olhar, sente uma repulsa muito grande. E é com uma sensação parecida com essa que eu me aproximei desse livro, com o desafio realmente de ver qual que era a desse autor, o que realmente está acontecendo por ali, por que esse livro é um clássico tão grande, tão importante na literatura americana. Esse livro, inclusive, encontrou desafios na sua própria publicação, por causa que por ter um tema tão sensível e pesado e horrível, ele foi rejeitado por inúmeras editoras até conseguir ser publicado. E sendo publicado, acabou sendo um sucesso. Né? Ele tem até 2 adaptações para o cinema, a gente até vai falar um pouquinho de alguma delas, mas é um livro que realmente causou bastante impacto e foi bem impressionante na sua recepção pelo público. Existe a possibilidade de um leitor, de uma pessoa que esteja vendo esse vídeo, não saber exatamente o que Lolita é. Então a gente vai ter que definir Lolita, né? Eu acho que não tem jeito fácil de fazer isso, então vamos fazer que nem band-aid e arrancar rápido. Lolita é a história de uma garota de 12 anos que é abusada por uma pessoa, por um homem chamado Humbert Humbert. E essa história é contada, narrada na perspectiva exclusiva desse abusador. Então você está na cabeça do cara lendo as palavras pelas lentes dele, certo? E nesse sentido, esse livro me lembra muito o livro Carta ao Meu Juiz de Georges Simenon, que é um dos meus livros preferidos. É incrível aquele livro. Caso você não leia, não tenha lido, eu acho que provavelmente você não leu, você não ouviu falar, vai buscar no estante virtual da vida, no sebo, Carta ao Meu Juiz, Georges Simenon, é inacreditável. Qual a semelhança entre Carta ao Meu Juiz e a Lolita, do Nabokov? Bem, ambos têm o mesmo formato de carta confessional. É uma narrativa em primeira pessoa na qual o autor de um crime narra o crime dele para o leitor. Ambos os narradores desse livro são monstros, mas o Charles Alavoine, que é do Carta ao Meu Juiz, ele tem um quê diferente nele. Ele tá tentando te convencer do crime dele.
é muito interessante. Ele quer chamar a sua empatia. Enquanto o Humbert parece um pouco mais consciente do quanto que ele é um monstro, da sua própria psicose. De maneira com que ele não tem essa mesma pretensão do livro do Simenon. Quando eu peguei Lolita para ler, eu tinha algumas expectativas. E uma coisa já primeiro, logo de cara, que me impressionou foi a maneira com que o livro é escrito. O livro é escrito de uma maneira muito brilhante. O livro é muito elegante. A prosa dele é muito rebuscada. Acontece que, veja bem, o autor, o personagem Humbert, ele é uma espécie de escritor francês meio frustrado, professor de literatura. Então ele tem toda uma pegada empolada na linguagem. Como se ele realmente quisesse muito ser um grande escritor barroco, por assim dizer. Então, essa tentativa de super maquiar a prosa, que você veria naturalmente num escritor que está tentando, está muito try-hard ali, ser um cara sofisticado, você vê na prosa do Humbert. Ele escreve como se realmente quisesse ser aquilo, como se fosse uma pessoa muito pretensiosa, porque ele de fato é. Ele é uma pessoa muito pretensiosa, muito arrogante, muito cheio de si, que se acha muito brilhante e acima dos demais. Isso é notado pela forma com que ele escreve, deixando uma narrativa muito divertida de ler em alguns momentos, pela forma e pela linguagem na qual é empregada. A prosa, então, ela é elegantíssima. Não existe nada explícito no livro. A leitura não é nojenta, nada absolutamente explícito. Então isso é uma coisa importante para destacar. E a forma com que ele emprega o recurso de linguagem metafórico maqueia muito do horror. De maneira com que ler esse livro, ler as coisas que acontecem, não é uma experiência explícita e agressiva aos olhos do leitor. Espero que esteja sendo claro aqui. E até falando um pouco sobre o livro, eu tinha uma boa noção do que o livro era até a metade dele aproximadamente. Por causa que a gente tem muitas referências à cultura pop, muitas coisas não conhecidas, até tem mesmo os filmes que você vê de vez em quando um vídeo ou outro na internet que aborda, cita o livro, o filme, por assim dizer. Então eu sabia mais ou menos da metade, mas o surpreendente para mim foi que da metade pro final era tudo novidade. Então eu fiquei bem feliz com essa experiência também, por causa que não era só realmente aquela coisa que eu estava esperando e tinha mais para me oferecer. Também é interessante falar que eu tinha uma expectativa errada sobre o livro. E eu fiquei feliz dessa expectativa ser frustrada. Por causa que eu tinha uma expectativa, talvez um pouco diferente de cultura pop, ou a forma com que o livro é vendido, isso é uma coisa séria que a gente vai discutir aqui, de que de alguma maneira haveria alguma ambiguidade em relação a como que o Humbert relaciona com a Dolores. Dolores, por sinal, é o nome da menina que é vítima da história. Isso se dá conta muito pelo imaginário popular que derivou do filme do Kubrick. Que no filme do Kubrick há uma certa ambiguidade. A Dolores não é exatamente, de forma tão aparente e simples, uma vítima. Então eu tinha medo do livro ele tentar ser sensual. Essa era uma preocupação que eu tinha. Eu tinha medo dele ser ambíguo, ele não tratar as coisas como elas são. Ele tem ambiguidades, mas são ambiguidades diferentes. Isso é importante de destacar. Então, eu fiquei feliz em saber que ele se afastou um pouco daquela imagem que eu tinha, que ele, na verdade, não era aquela coisa que eu tinha expectativa de ser um romance. E isso eu culpo muito também as próprias editoras do livro, que na hora de promovê-lo. Porque, veja bem, a secção que eu tenho aqui é uma edição bem velha, da Editora Abril, acho que não sei, de 81. E olha só o que está escrito aqui. Eles referenciam, por exemplo, a alegre e ao mesmo tempo trágica paixão de um homem culto. Um artista desprovido de arte, essa parte é real. Por uma atraente garota norte-americana, uma linda ninfeta. Estranha história de amor que retrata uma espécie de caleidoscópio, piriri pororó, sabe? Então ele fica com esse negócio de romance, estranha história de amor. Gente, isso aqui, assim, ó, o livro não tem isso, tá? Não é história de amor, não tem romance. É óbvio, objetivo, claro que está acontecendo ali, tá? Isso não é uma preocupação. Então essa ambiguidade, que ela vem do Kubrick, ela vem do filme do Kubrick. Inclusive é estranho discutir isso por causa que o roteirista do filme do Kubrick foi o Nabokov. Então parece que a intenção dele era fazer outra coisa de fato com o filme como ele fez. Então se você tem essa imagem do filme, você descarta ela na hora de ler o livro.
Isso vai ser importante para você conseguir entender o que está acontecendo. Isso é uma situação interessante por causa que até mesmo o conteúdo midiático e promoção acabou super sexualizando a Lolita. Até mesmo pela atriz que interpretou a Lolita, que acabou virando a imagem, a foto dela, aquela foto icônica dela com óculos, com um pirulito na boca, virou a capa de vários livros. Sendo que a própria a Lolita da história do Kubrick, do filme, ela é mais velha que a Lolita do livro, né? A Lolita do livro tem 12 anos, a Lolita do Kubrick tem 16. Já muda um pouco a perspectiva. E essa imagem com a atriz Sue Lyon acabou virando meio que um sex symbol estranho. Uma coisa meio... Está errado, não sei como isso veio parar aqui, mas de alguma maneira as pessoas aceitaram isto, sabe? E isso acaba sendo bem desagradável. Acho que é uma coisa que poucas pessoas falam sobre a sexualização da Lolita que aconteceu no filme e que acabou acabou contaminando o livro de uma maneira inadequada. Inclusive, existe um pequeno vídeo essay que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que fala um pouco da evolução da capa do livro, de como que a Nabokov, na visão dele, não teria que ter nenhuma garota na capa. Não tem que ter nada. E até por isso eu gosto dessa capa aqui, porque mostra meio que uma boneca esquisita aqui, e meio que dá essa imagem da infância corrompida, de uma coisa que está errada, porque isso aqui remete naturalmente a uma criança. E isso dá uma sensação de horror sobre aquilo que está por vir. Então isso é importante, queria só destacar isso. A realidade do filme é uma, na minha opinião, o filme ele faz um serviço talvez, ele é bem diferente na verdade, ele tem outra mensagem que não é mesmo do livro, então se quiser separar bem as duas coisas, talvez você consiga apreciá-las em isolamento, mas se olhar na perspectiva do livro, o filme realmente não consegue transmitir a mensagem. Então vamos falar agora do livro, vamos passar para o livro então. E o que eu queria falar logo de antemão, para ninguém realmente reforçar a situação, não existe dúvida que a Dolores é uma vítima. Se você tinha essa preocupação, não tenha. A Dolores é uma vítima, ela foi predada por um psicopata. Óbvio que essa situação da Lolita de ser uma vítima não torna menos complicado o contexto dela que levou a ela a ser uma vítima. Eu vou inclusive falar sobre isso. E nessa mesma perspectiva existem várias nuances para como você pode ser um monstro, né? E é interessante como que essa nuance é trabalhada com o Humbert Humpert. Por causa que ele é de fato um monstro, ele tem todos os problemas psiquiátricos, ele tem todas as suas patologias, mas ele é um personagem muito interessante de ser analisado. E assim, não se enganem, ele testa os limites daquilo que você mesmo considera um monstro. Você pensar, o monstro é isso aqui, vai até aqui? Não, o cara consegue ir além, e além, e além, de uma maneira que você se surpreende e fica chocado. Então o livro começa com Humbert preso. Ele está contando num livro, um livro que ele está escrevendo, confessional, a sua história. Então ele começa desde o princípio, conversando sobre a sua infância, contando sobre como que ele chegou ali. E sobre a condição dele. E essa situação da condição dele, que é essa condição patologicamente complexa, e eu não tenho certeza se eu posso falar a palavra aqui, mas aquela palavra com P, e ele fica conjecturando sobre. Então ele fica conjecturando, e ele tenta se justificar, ele tenta explicar para você o que é, explicar como que a situação dele funciona, qual que é o tipo dele, dessa situação. Então uma coisa bem complicada de ler e ela é bem desconfortável. Vou ler uma partezinha pra vocês aqui, tá? Realmente o livro, o começo dele é muito difícil de ler. Vamos lá. Desejo agora apresentar a seguinte ideia. Entre o limite de idade, que vai dos 9 aos 14 anos, existem raparigas que, diante de certos viajantes enfeitiçados, revelam sua verdadeira natureza, que não é humana, mas nínfica, ou isto é, demoníaca. E a essas dadas criaturas proponho designar como ninfetes. Notar-se-á que substitui os termos espaciais por termos de tempo. De fato, gostaria que o leitor visse 9 e 14 como constituindo os limites, as praias cintilantes e os rosas rochedos de uma ilha encantada e assombrada por minhas ninfetes, e cercada por vasto e brumoso mar. São todas meninas entre os limites de idade ninfetes? Claro que não. Do contrário, nós que conhecemos o segredo, nós, os viajeiros solitários, os ninfoletes, teríamos há muito enlouquecido. Tampouco a beleza serve para se formar qualquer juízo a respeito. E a vulgaridade, ou pelo menos o que uma determinada comunidade assim classifica, não confere necessariamente certas características misteriosas. A graça translouca, o charme indefinível, astuto, insidioso, que despedaça almas e que distingue a ninfete de certas suas coevas que dependem, de modo incomparavelmente maior, do mundo espacial dos fenômenos síncronos do que daquela intangível ilha de tempo extasiante em que Lolita brinca com as que lhes são semelhantes.
Vocês perceberam também aquela situação que eu falei da linguagem meio rebuscada e pretensiosa. Ela tá aqui nessa parte. Mas percebe, né? Fica difícil, é estranho e vai piorando com o tempo. Então o leitor tem que se preparar. Nesse livro, o Humbert, ele vai morar numa casa de aluguel de uma mulher chamada Charlotte Hayes. E nessa casa, ele descreve que quando ele chegou lá, essa moça ficou muito encantada por ele. Porque ele se descreve como um homem muito bonito, muito charmoso, muito inteligente. Ele é realmente uma pessoa bem arrogante, né? Bem narcisista, talvez. E o Humbert, inicialmente, não tem muito interesse na Charlotte, nem na casa, nem nada ali, não quer ficar lá. Mas então ele vê a Dolores, brincando. E nesse momento ele se apaixona por ela. Caminhava ainda atrás da senhorita Hayes pela sala de jantar quando subitamente rompeu à frente uma folhagem. A piazza, cantou o meu guia, e de repente, sem o mínimo aviso, uma onda de mar azul engrossou sobre meu coração. Sobre uma esteira, numa poça de sol, meio despida, ajoelhada e voltando-se sobre os joelhos para olhar-me através dos óculos, lá estava o meu amor de Riviera. Era a mesma criança, os mesmos ombros frágeis, cor de mel, as mesmas costas flexíveis, nuas e sedosas, os mesmos cabelos castanho avermelhados, o mesmo lenço de cabeça pintalgado de preto, atado em torno do peito, ocultava de meus olhos de macaco velho, mas não da névoa da minha lembrança de rapaz, os seios juvenis que eu acariciara num dia imortal. É como se eu fosse a aia de uma princesinha de conto de fadas, perdida, raptada, descoberta em andrajos trajes ciganos através dos quais sua nudez sorria para o rei e seus cães de caça. Reconheci em seu flanco a minúscula pinta marrom escura. Com respeitoso pasmo e deleito, o rei, a chorar de alegria, as trombetas a soar, a aia embriagada de felicidade, vi-lhe de novo o encantador e retraído abdômen, onde minha boca a Eu acho que melhor não ler isso. Nesse momento, o Humbert se infiltra na casa, com o único objetivo de ficar orbitando por essa garota e procurar uma oportunidade. Existem muitos temas nesse livro que é possível abordar. Eu acredito que talvez um maior deles é como que o mal se infiltra numa casa. Como que o mal ele escolhe uma vítima e como que ele começa a predá-la, se aproximar dela. É uma história muito horrível, por causa que nós temos aqui esse mal que se infiltrou numa casa, e ele começou a gradualmente se espalhar por ela, espalhar suas influências, e dentro desse seio familiar, se fazendo mais presente, ele começa a realizar pequenos atos de abuso que vão aumentando em intensidade. Eles vão se tornando gradualmente mais malignos e ultrajantes. E essa é uma história de como é que uma casa foi violada com severas consequências, o que realmente isso pode dialogar conosco também. Ler esse livro hoje e ler ele na data de publicação certamente foi uma experiência muito diferente, por causa que hoje a gente é muito atormentado, né, por notícias de coisas horríveis que acontecem. Mas na época, na década de 50 nos Estados Unidos, não era bem assim. Existia ainda naquela época toda uma mística do American Way of Life, da Terra dos Sonhos. Eram, sabe, as famosas casas sem cercado que você via na televisão há muito tempo atrás. Hoje é muito diferente, mas existia uma inocência e essa inocência foi perdida. E até mesmo nessa época aconteceu um caso semelhante e que ele de fato foi o início talvez dessa erupção de consciência em relação à degradação social que estava por vir. Foi o caso, por exemplo, da Sally Horner, que foi um caso muito famoso, que aconteceu em 1948, de uma menina de 10 anos que foi sequestrada por um homem de 50, e ele ficou 21 meses com ela, viajando de carro pelos Estados Unidos e abusando dela continuamente. Isso é um caso que inspirou esse livro e chocou muito a toda a população americana da época. E o primeiro ponto é que eu sou obrigado a falar é que Humbert se infiltra numa casa sem homens. Não existe pai, não existe marido. A Charlotte, ela é viúva, ela vive sozinha com a filha. A Dolores, inclusive, nunca conheceu o pai. E a Charlotte vive numa relação doméstica com ela que é muito tóxica, elas brigam constantemente. Não parece que é uma relação funcional de mãe e filha também. E é numa casa quebrada como essa, onde você tem basicamente uma mãe e uma filha que não se dão bem, a ausência total de um pai, um protetor, alguém que ama as duas,
é que o mal consegue se infiltrar com mais facilidade. Porque você tem uma mãe e uma filha que se antagonizam e uma mãe solitária que está facilmente disposta a deixar qualquer um entrar para poder suprir uma espécie de carência que ela tem. E acontece que a Charlotte Hayes acaba se apaixonando pelo Humbert, quer trazer ele para casa a todo custo e está basicamente se atirando para ele. Então ela nem sequer vê ou pensa ou analisa na situação, pô, eu tenho uma filha, poxa, será que essa pessoa é boa? Será que esse homem é honesto? Será que faz sentido? Sabe? E ela tá realmente só buscando satisfazer uma própria paixão sua. Poxa, coitada, ela é viúva, é mais complicado que parece, é como se ela fosse má também, mas isso acaba sendo imprudente no final das contas. E óbvio, eu falo isso não pra dizer que ela é culpada. O criminoso é o Humbert, e não existe nenhum outro criminoso culpado além dele. Mas é que existe sempre um contexto que uma coisa ruim pode ser mais ou menos provável de acontecer. E os elementos que eu escrevi agora apenas tornam uma situação mais provável, como o livro retrata que acontece. E são perguntas que eu não acho apropriada de negligenciar. Você é uma mãe, você tem uma filha, você tem antes de tudo uma obrigação maternal. Que tipo de homem é adequado você trazer para sua casa? Que tipo de homem é adequado você ter na sua casa, na companhia da sua filha? Sabe? Que tipo de homem você tem que buscar para você? São perguntas que as pessoas deveriam fazer mais, porque esse é o tipo de pergunta que evita tragédias. Até puxando esse gancho, assim, por que eu tô falando disso, né? Eu tenho na minha família uma pessoa que é professora de ensino médio, certo? Uma escola particular, uma escola cara, inclusive. E uma coisa que é nítida nessa demografia que a gente tem hoje, dos jovens que estão agora na adolescência, é o abandono paterno, é o divórcio, famílias divorciadas. 50% dos casamentos do Brasil acabam em divórcio e 50% das crianças crescem sem o pai. E o que acontece? Essas crianças, essas pessoas crescem às vezes com não mães solteiras, mas às vezes mães ou pais se casam com outras pessoas. Os pais trazem a pessoa externa para o seio familiar. Essa pessoa me falou que uma vez discutindo com as alunas, mais da metade delas, de uma turma, imaginem, tem 40 alunos, 20 são meninas, 10 falaram uma coisa semelhante com essa. Mais de 50% relatou que tiveram algum tipo de situação estranha, algum tipo de situação de abuso sexual em casa vindo do padrasto. E essas alunas, essas meninas, não tinham com quem conversar, por causa que elas tinham uma situação com a mãe parecida com a da Dolores, de maneira com que elas tinham medo de que se elas falassem com a mãe, haveria um antagonismo da mãe com elas e a mãe culparia elas por tentar seduzir o seu marido. Isso é uma coisa que eu não conseguia parar de pensar enquanto eu li esse livro. E é uma coisa que me perturbou bastante. E a Charlotte, então, ela totalmente negligencia o seu papel de mãe. Ela fica nos seus próprios passatempos, fica mais preocupada em como ela vai agradar o Humbert e basicamente deixa a menina totalmente de lado. A menina fica isolada em casa. Ela inclusive pisa na filha para mostrar sua superioridade. Eu inclusive fico me perguntando se eu vou por acaso ser cancelado por falar que uma família estruturada é mais seguro para crianças. Mas enfim, foi mais ou menos a leitura que eu tive até aqui. Mas voltando, uma coisa que eu não quero negligenciar. Humbert é um predador sexual, isso não é escondido do leitor. Ele está continuamente pensando em como que ele vai atacar a menina. Ele inclusive usa essa linguagem, ele se refere como um predador, um caçador que está esgueirando a sua presa. Sou como uma dessas aranhas estofadas e pálidas que a gente vê nos velhos jardins, sentada no meio de uma teia luminosa, a dar ligeiros puxões neste ou naquele fio. Minha teia estende-se por toda a casa, enquanto fico à escuta, da cadeira que eu estou sentado, como um feiticeiro ardiloso. Estralou, acaso, em seu quarto? Como você percebe, tem uma atmosfera de suspense bem grande no livro. Embora Charlotte seja uma mãe questionável, a gente tem que lembrar que ela acabou sendo também uma vítima do Humbert. Por causa que ele é tão ruim assim porque ele está contando para nós. Visto de fora, ele é uma pessoa articulada, inteligente, gentil, educada. Ele não dá tantas, pelo menos nesse primeiro momento, tantas pistas, certo? E o que acontece? A Charlotte é uma pessoa vulnerável emocionalmente, ele naturalmente usou ela, ele conscientemente usou ela para poder atingir seus fins, que era a Dolores. E falando de perspectiva, tá aí a coisa mais brilhante do livro, por causa que esse livro joga muito com essa ideia do narrador não confiável. Por causa que o Humbert, ele tá contando a perspectiva dele. E, spoiler, ele é doido. Ele já falou que ficou internado em hospício logo no começo do livro, então ele é muito louco.
E por ser muito louco, a gente tem que tomar com muito cuidado as coisas que ele fala, porque as coisas que ele fala não são necessariamente verdade nem para ele. Lembre-se disso. E navegar nessa narrativa torna-se daí interessante, quando a gente percebe esse consenso desse narrador e como é que ele é empregado para poder desenvolver a história. Interessante porque o Humbert ele tenta dar justificativas para os seus próprios impulsos também. Ele tenta negociar com ele mesmo, ele tenta descobrir o que é o certo a te fazer, óbvio, daquele jeito dele. E, inclusive, ele tenta racionalizar as coisas más que ele vai fazer. E essa visão distorcida e fantasiosa que o Humbert tem é muito vista em várias cenas na qual ele escreve que a Dolores está flertando com ele. Por causa que ele não consegue discernir sobre uma atitude espontânea de uma criança, uma brincadeira, e ele acaba categorizando aquilo como um flerte, de maneira com que ele começa a culpá-la e acusá-la de diabolicamente tentar enlouquecê-lo. E ele usa isso para negociar com ele mesmo porque ele deveria avançar sobre ela. Sabe quando você está num bar, num lugar, aí tem uma menina, um rapaz, sei lá, e aí você acha que ele está olhando para você, mas na verdade ele não tá, porque vocês só cruzaram o olhar em um momento, por qualquer coisa, daí um começa a achar que o outro tá olhando para ele. É mais ou menos isso que acontece aqui. Tem uma cena na qual a pessoa começa a fazer uma coisa, acontece uma coisa assim, se passa, e o Humbert começa a ler como se fosse intencional da parte dela, como se ela estivesse olhando para ele. Esse tipo de coisa acontece. Tem inclusive uma cena no sofá que eu não posso ler. É impossível, eu não posso ler. É a cena que a Dolores bota os pés no colo do Humbert. Se você leu, você sabe. E se você não leu e você, com essas palavras, ficou horrorizado com o potencial, sim, piora muito. E esse é o tipo de coisa que deixa você desesperado. Porque você começa nesse jogo de gato e rato, nesse jogo de impressões e emoções, e ele começa a esgueirar de fato como uma aranha e buscar uma oportunidade, e você vê tudo na perspectiva dele, como se fosse realmente o lobo buscando o cordeiro. E você tá só esperando, antecipando o bote que vai inevitavelmente acontecer. E aí que tá porque esse livro é assustador. Porque ele é talvez o mais assustador que eu já li. Por causa que você tem um retrato de uma vida doméstica, trivial, familiar. E sobre essa vida tem uma sombra obscena pairando sobre ela e buscando como que ela vai desferir o seu ataque para satisfazer os seus impuros desejos carnais. E a vítima é uma criança. Então eu vou falar rapidamente sobre a história, alguns pontos de spoiler, pessoal, mas são coisas bem... Enfim, não é isso que vai estragar o livro. O Humbert se casa com a Charlotte. Dolores é enviada para um acampamento de verão. Charlotte, lendo o diário do Humbert, descobre os desejos dele pela filha. Charlotte morre. Humbert vai então buscar Dolores nesse acampamento de verão. Tá, então Charlotte morreu, não tem mais Charlotte. Ele vai lá buscar a menina, porque agora ele é o padrasto dela, legalmente. E aqui, é nessa parte que as coisas ficam bem estranhas, tá? E é muito difícil pro leitor discernir. Eu vou tentar descrevê-las para você, para ver se a gente consegue trabalhar aqui. E eu imagino que a gente está num ponto em que quem está vendo esse vídeo pode se perguntar, poxa, eu quero continuar vendo esse vídeo, será que eu quero saber mais dessa história? Eu realmente não sei. Eu acho que faz sentido você entender alguns pontos. Tem coisas aqui que não sei se é spoiler mais depois de tantos anos, entende? Mas eu vou tentar abordar realmente os temas, as dificuldades, então se você quiser continuar aqui, fica aqui. Senão você pode buscar o livro, ler o livro e voltar para cá quando você tiver lido, ou caso você não queira ler o livro, que ele é horrível demais, então fica, não tem por que sair, já que eu vou contar aqui os pontos principais mesmo. Já vai saber e vai poder até conversar com os amigos sobre. Mas vamos lá. Então, que é estranho essa reunião do Humbert com a Dolores. E o que acontece entre eles. Porque coisas muito estranhas acontecem, você não consegue mais discernir o que está acontecendo de fato, o que é verdade, o que é mentira. Humbert conta para Dolores que a mãe está doente. E aí, ele fala que tem que ir para o hospital com ela. Daí eles estão no carro juntos. E nesse momento, a Dolores começa a, de fato, bem objetivo, de acordo com as palavras do livro, flertar com ele. Eles até se beijam. Então o que está vendo é meio impossível e difícil de imaginar, pela própria natureza narrativa do livro. Daí ele vai lá, leva ela para um motel, onde ele planeja drogá-la para poder fazer as coisas que ele quer fazer. Chegando na hora, o remédio não funciona. E aí que tá a loucura. Ela não funciona o remédio, então ela acorda. Ela acorda, vê ele, eles conversam. Daí ela insinua para ele de fazer uma brincadeira. Aí a cena corta e vai pro dia seguinte. Não tem nenhum detalhe do que aconteceu nesse momento. Nenhum detalhe. Pula pro dia seguinte.
Nós naturalmente entendemos que eles fizeram sexo. A gente entendeu que aconteceu uma relação sexual ali. Mas ela foi consensual, não foi? O que de acho está acontecendo aqui? Você realmente está lutando contra essa situação. Ela parece muito estranha. Inclusive, começa uns devaneios do próprio Humbert. Humbert começa a pensar em coisas que eles conversaram na noite anterior. Que ela contou para ele que já teve, sim, relações com um rapaz que foi no acampamento de verão. Ela acabou já tendo relações. Ela já não era virgem, por assim dizer. Mas voltando para o tempo presente, os dois entram no carro, mas a Lolita está diferente. Ela não tá aquela Lolita do dia anterior, que flertou com ele, coisas assim, que dava essa impressão. Ela tá muito diferente. Ela tá chocada, ela tá ferida, entende? E o Humbert, ele mesmo se assusta com como ela tá reagindo com ele. Ela não quer falar com Humbert, ela não quer olhar para ele, ela até xinga ele de bruto. E é aí que nós temos o primeiro caso do livro, claro, de ruptura da realidade com a fantasia. Porque o que acontece é que a gente sabe que o Humbert violou ela. Só que ele não percebeu que ele fez isso. A cena foi omitida e foi omitida de propósito. O que eu acho que aconteceu? Vamos lá, em minha interpretação. Eu acho que a Lolita sim estava se ensinando pra ele. Até por questão de rivalidade com a mãe, pela experiência que ela teve no próprio campo de verão, ela estava se sentindo mais madura, talvez. Mas o que acontece quando ela provocou ele naquela noite no motel, o que aconteceu não era nem de perto o que ela esperava. Ela basicamente desencadeou uma avalanche de violência e brutalidade sobre ela, que ela não estava esperando, ela não sabia que ia acontecer aquilo, ela não sabia que iam chegar naquele finalmente de uma vez, ela não sabia o que ele estava guardando para ela, e ela realmente foi violentada. Isso foi o que aconteceu no livro. É interessante que até mesmo aquela conversa que eles tiveram sobre a outra experiência sexual dela, que quando inicialmente o Humbert se lembra da conversa, parece que, sei lá, eles estão numa conversa pós-sexo sobre experiências passadas. Mas aí, com essa nova leitura, você imagina que provavelmente foi um interrogatório quase, na qual ele ficava inquirindo sobre ela ou coisas que ela tinha feito. E ela, aterrorizada, confessava as coisas. Eu não sei o que você acha disso. Você leu, se você acha isso? Ela realmente estava com algum tipo de intenção, algum tipo de inclinação e de repente foi isso que aconteceu ou não teve nada disso? Por causa que, inclusive, eu acho que essa ideia do complexo de Electra, que é o oposto do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é matar o pai para casar-se com a mãe. O complexo de Electra é matar a mãe para casar-se com o pai. Inclusive, o próprio Humbert descreve que ela teve gritos de Electra. Então, eu acho que talvez tenha um pouquinho dessa situação meio de psicanálise aqui no meio. E aí que tem a maior diferença do livro pro filme do Kubrick. Porque no filme do Kubrick, o Complexo de Electra, ele é o fator principal, na qual a Dolores torna-se uma tirana sobre o Humbert. Ela seduz ele e domina ele. Enquanto no livro, a leitura é naturalmente diferente, porque a leitura realmente trata do abuso sexual. E aí, pessoal, eu quero ler pra vocês uma parte aqui, porque logo depois que as cortinas se fecham, Humbert, ele começa a descrever como é que ele pintaria, redecoraria a pintura, modificaria a pintura de um mural no quarto onde ele e a Lolita tiveram a sua primeira vez. Veja isso aqui. Teria de haver um lago, teria de haver uma árvore em rubra floração, teria de haver estudos da natureza, um tigre perseguindo uma ave do paraíso, uma serpente estranguladora toda enrolada no tronco esfolado de um bácoro. Teria de haver um sultão, a fisionomia a exprimir grande angústia, desfigurado, por assim dizer, por suas modeladoras carícias, a ajudar uma jovenzinha calipídica a subir numa coluna de ônix. Teria de haver esses glóbulos luminosos, com brilho de gonôdias que se movem no lado opalescente das vitrolas automáticas de bar. Teria de haver toda espécie de atividade de acampamento juvenil, tais como canoagem, danças em grupo, penteadura de cabelos ao sol, junto ao lago. Teria de haver choupos, maçãs, um domingo suburbano. Teria de haver uma fogueira de opala a dissolver-se dentro de uma lagoa de águas crespas. Uma última palpitação, uma última pincelada de cor, um vermelho ardente, um róseo vivo, um suspiro, uma criança a encolher-se. Pessoal, vocês acabaram de ouvir uma metáfora extremamente sofisticada e bem escrita, com vários símbolos e sinais que contam como que um homem violentou uma menina.
Pessoal, não sei se tem mais força pra continuar isso aqui, mas vamos lá. Tem metade do livro que vocês não leram ainda. Percebam, falei tudo isso e cheguei na metade, tá? Tem metade que vocês não leram. Mas tem uma coisa que eu quero falar pra vocês, caso você ainda tenha se interessado em saber mais. Até agora, quer dizer, até quase o final do livro, não tinha nada que tornava esse livro brilhante pra mim. Não tinha nada. Poxa, os temas sobre violência sexual infantil são importantes? São. A linguagem do livro é uma linguagem rebuscada? São. As reflexões sobre o mal entrando numa casa são interessantes? São. Mas no final das contas você está lendo essa história, ok? E não existiam elementos que tornavam isso brilhante. Esses elementos tornavam isso interessante. Mas ainda assim, porque esse livro estava no top 10, às vezes, de algumas listas de melhores livros escritos, não estava entendendo. Até que eu cheguei no final do livro. Quem não leu o livro e sabe a história, mas não sabe esse detalhe do final, não pegou a experiência genuína de Lolita. Certo? E agora vai ser muito a seu critério se você vai querer ler para descobrir o que eu tô falando ou vai querer continuar comigo. Mas vamos lá, eu vou continuar aqui falando e vamos dar o spoiler até o final, tá? Existe um personagem no livro chamado Quilt. E o Quilt é o opositor perfeito, ele é o antagonista, ele é o vilão da história. E ele é revelado só no final. Ele é um artista bem-sucedido, famoso escritor, ao contrário do Humbert Humbert, que é um artista frustrado. Esse cara é bem sucedido. Ele também é um tarado maluco. Ele é envolvido com pornografia infantil. Isso fica mais claro mais adiante. Ou talvez não tão claro assim. É difícil entender. Mas ele seduz a Lolita no meio das viagens dos dois e foge com ela. Eles acabam se separando eventualmente. A Lolita, ela foge com o Quilt depois de ser internada no hospital por ficar doente. E esse é o marco, tá? Quando a Lolita fica doente é o marco na qual a narrativa fica muito louca depois disso, porque as descrições das coisas parecem que perdem levemente contato com a realidade, de maneira com que coisas absurdas começam a ser descritas, começam a acontecer. E você não entende exatamente por que o tom mudou dessa maneira. As cenas são descritas como se fossem páginas de diário febril, meio psicodélicas. Realmente muda bastante e você, como leitor, fica confuso. E o Humbert procura a Lolita de todas as maneiras, sem sucesso. Até que eu recebo uma carta, depois de anos dela, que diz que está grávida de um cara que não é o Quilt e que precisa de dinheiro. E o reencontro deles é surreal, por causa que o encontro tem ternura, tem nostalgia, ela trata ele com carinho, ele fica lamurioso, tratando ela com o amor da minha vida, por favor volte pra mim, é uma coisa toda surreal e que não faz sentido com o que você leu até ali. E aí ela revela para o Humbert Humbert a identidade do raptor, que é a Claire Quilt. E nessa hora, dá uma surtada no livro, assim, que o Humbert Humbert começa a falar, é óbvio que era ele, estava claro para todo mundo que prestou atenção até aqui. E você fica, não, quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar dele. Como assim? Quem é Claire Quilt? De onde saiu esse cara? E essa é a pergunta-chave dessa segunda metade do livro. Talvez do livro todo. Quem é a Claire Quilt? Inclusive, a própria Lolita fala que ela ama o Claire Quilt no reencontro. E deixa a situação toda mais esquisita. Ela lembra dele com muita estima, embora eles não tenham ficado juntos. E aí começa o Humbert Humbert uma investigação psicodélica que é toda inconsistente em datas e locais, tá? Ela é toda inconsistente. E o motivo pelo qual, a forma com que ele localizou, o Humbert Humbert localizou esse cara não faz o menor sentido pro leitor. Daí no final, o Humbert Humbert mata o Claire Quilt, ele é preso por isso, tá? Ele não é preso por nada que ele fez com a Lolita, ele é preso por isso. Mas daí fica o livro basicamente acaba, tá, pessoal? É basicamente isso. Você fica tipo, que diacho está acontecendo? Até que você se faz a pergunta inteligente. Se você já leu o livro e está aqui, está se perguntando que pergunta inteligente é essa, é a pergunta que eu vou te fazer agora. E se o Claire Quilt nunca existiu? E se ele foi uma fabricação da mente do Humbert Humbert? Aí você fica, não, pera, mas foi ele que raptou ela no hospital, que tirou a Lolita do hospital. Eu vou te fazer mais uma pergunta. E se ela nunca saiu do hospital? E se a Lolita morreu no hospital? Você tem pequenas diquinhas disso pelo livro espalhadas, que torna um jogo de quebra-cabeça muito interessante e que faz essa brincadeira de perspectivas realmente valer a pena e que torna esse livro mais interessante do que ele é. Porque se fosse só um livro de como o cara abusa a menina e depois mata o cara que sequestrou ela dele e vai preso, ia ser um pouco meh. Mas é isso que deixa toda a história do livro brilhante. Porque nós temos esse marco dela indo pro hospital como um marco de narrativa mais psicodélica. E se não foi esse evento traumático, a morte dela, que deixou o cara totalmente louco e insano? Até o momento que ele acabou fabricando
uma pessoa que ele odeia, que é o alter ego dele, que é um cara igual a ele, mais bem sucedido, também é doido, também curte as mesmas taras, e que a Lolita ama. E ele começa a projetar isso, começa a entrar numa vendetta. Inclusive é escrito que uma das visitas que ele fez pra Lolita no hospital, ele leva uma coroa de flores para ela. Pelo menos ela disse que isso parece a coroa de flores. Talvez simbolizando ou significando que ela de fato morreu. E é tudo escrito de uma maneira tão febril, tão confusa, que realmente você não consegue nem entender direito a sequência dos fatos. E você fica numa situação estranha lendo. E agora, quando você pensa que na verdade ele está enlouquecido, talvez faça mais sentido a leitura. E aquela Lolita que ele viu, na verdade, depois, é uma projeção da mente dele. Uma Lolita que tem ternura por ele, que não é o caso. E que trata ele com carinho, que é uma coisa que ele queria. Até mesmo esse conceito de se dizer apaixonado por ela depois, sendo que da forma horrível que ele tratou ela no livro todo, mostra aquela situação de você valorizar aquilo que você perde. E quando você percebe que a Lolita ama o Quilt, e o Quilt é, na verdade, esse alter ego, essa versão idealizada do próprio Humbert Humphrey, as peças todas se combinam. Tem várias pistas que vão acontecendo. Existe um diálogo estranho com uma pessoa que ele tem logo antes de abusá-la pela primeira vez. Tem várias outras pistas que aparecem que daí você se pergunta se essa pessoa é real ou não. Tá, e se ele não for real, como que o Humbert foi preso? Será que ele, sei lá, atropelou alguém? Talvez seja isso. E é isso uma coisa interessante desse livro, por causa que esse livro é um livro insano. E essa ideia da perspectiva que torna ele brilhante. Você pode lê-lo de várias maneiras. Lolita, do Vladimir Nabokov, é um livro brilhante, ele é assustador, é realmente assustador, pavoroso, ele é belo na prosa e ele nos faz questionar algumas coisas sobre familiares que eu achei, pelo menos pra mim, foi interessante. Eu acho que pra vocês também deve ter vários pontos de questionamento que vocês também devem ter tido ao longo do livro. E essa situação toda, esse jogo de gato e rato que tem no começo, que é super suspense, com depois essa histeria que acontece com o próprio Humbert Humphrey, tornam esse livro aqui uma das minhas leituras preferidas, são os melhores livros que eu li. Não sei se estaria no top 10 pra mim, provavelmente não, mas me deixa otimista, por causa que Vladimir Nabokov provou-se um autor com muita capacidade, com um ferramental muito poderoso, e que me deixa interessado em ler mais livros dele, né? Agora, tomara que os próximos outros livros sejam menos doentios que esse. Na descrição do vídeo eu vou também colocar um link de um documentário sobre Nabokov e Lolita que mostra como ele compôs essa obra. Tem opiniões de vários outros críticos literários, pessoas envolvidas, falando sobre essa obra, que é uma obra muito magistral, é uma obra que realmente ela é coroada pela capacidade de escrever do Nabokov, que é muito impressionante. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa review, por favor, deixe seu comentário aqui. Eu sei que é uma review um pouco difícil de fazer, temas um pouco difíceis de discutir. Se tem alguma opinião sobre esse livro, se é alguma interpretação diferente das coisas que eu falei, que eu sei que tem muitas coisas que divergem de interpretação, por favor, comenta aqui pra gente poder discutir melhor. É só isso, pessoal. Compartilha com quem você acha que vai se interessar. Deixa seu like, se inscreve. Forte abraço. Até mais. Fica com Deus.